Você já parou para pensar e refletir sobre o significado de relacionamento? Relacionamento tem tudo a ver com ligações, com reuniões, com unidade. E essa unidade sempre ligada com objetivo que são afins a todos que estão ligados, que estão unidos nessa relação, nesse relacionamento. Então, todo relacionamento tem a ver com convivência, tem a ver com emoções, também se leva em conta o tipo de ligação que está sendo cultivado ali, seja ele profissional, seja ele de forma afetiva, seja ele de forma de amizade, mas que todos eles têm algumas práticas comuns, como por exemplo, comunicação. Não pode haver uma relação de amizade, de intimidade sem uma boa comunicação. Outra coisa também que é destacável é que todos eles precisam também de atitudes. É necessário ter atitudes e essas atitudes devem estar convergindo para aqueles objetivos, aqueles elementos que são propícios ao motivo, dessa relação. Então, hoje queremos tratar sobre o relacionamento que envolve dificuldades de objetivos, em que de repente dois não querem mais estarem juntos por alguns motivos que foram tangenciados dentro dessa relação. E aqui estamos falando sobre o divórcio, que é algo muito interessante, que é algo muito pertinente quando se trata de perdão. O que fazer quando de repente você foi ferido, de repente você foi traído ou traída? Como fazer e como resolver isso? E quando nós olhamos para a Bíblia, que é o centro do nosso visual, que é o local onde nós espelhamos os nossos princípios, os nossos valores, ali na palavra de Deus, o próprio Jesus, ele narrou como deveria ser, ele apontou qual deveria ser o grau de perdão e como os homens e mulheres deveriam fazer de acordo com os princípios de Deus e dentro do parâmetro da eternidade. Então, hoje falaremos sobre aquele texto que está lá no capítulo 19 de Mateus, do versículo 3 até o versículo 8, que fala sobre a lição de hoje. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Essa parte aí faz parte do diálogo que Jesus teve com alguns fariseus. Logo depois que Jesus falou no capítulo anterior, capítulo 18, sobre aquela parábola do servo que foi ingrato, que recebeu perdão de um determinado rei e não repassou adiante, que começou ali com Pedro perguntando para ele a respeito de quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, e Jesus disse 70 vezes 7. Então, isso indagou e trouxe aquela multidão para Jesus diante dele, e ele, quando estava ali ensinando a multidão, curando aquela multidão, alguns fariseus chegaram perante Jesus e fizeram algumas perguntas, querendo ali, claro, encurralar Jesus e pegá-lo em alguma contradição. E aí nós iremos ler basicamente o que está aqui em Mateus capítulo 19. A gente vai ler do versículo 3 até o versículo de número 8. A palavra de Deus é lá em Mateus e eu queria ler com vocês a partir do verso 3. Então, capítulo 19, verso 3 diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e tentando perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E no verso 7 ele diz: os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Verso 8, Jesus respondeu:
foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, e aí tem a sentença de Cristo a respeito de como deve ser o divórcio. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, esse é o contexto da lição de hoje, mostrando aí a dureza do coração dos homens, aquilo que foi permitido por Moisés por conta dessa dureza, e o que o Senhor instaurou, o que o Senhor trouxe como sendo relação, como sendo a fixação daquilo que está no coração de Deus. Então a gente precisa entender, a gente precisa pensar naquilo que está no coração de Deus para a humanidade. Aqui precisamos também ressaltar sobre ofensa. Ofensa significa trazer à tona aquilo que faz com que a outra pessoa esteja mal consigo mesmo. Ou seja, você trazer sobre a outra pessoa algum peso, alguma ira, alguma dor, alguma situação vexatória em que o outro ele perde a estribeira e entra numa zona de confronto, numa zona de transtorno mental e emocional. Isso a gente chama de ofensa, e essa ofensa sempre tem aquele que ofendeu, que é chamado ofensor, e a outra que foi o ofendido, aquele que recebeu aquela, vamos chamar, aquela martelada. E diante disso, o que Jesus aqui está dizendo é que o amor deve prevalecer, seja por parte do ofensor, seja por parte do ofendido. O ofensor, quando entra nessa região de amor, ele vai entender que não precisa ofender o outro, e o outro, uma vez ofendido, ele tendo entrado nessa zona, nessa região de amor, ele também vai receber aquele perdão e entender as situações daquele ofensor. O que eu quero trazer aqui, basicamente, que o autor ele nos traz, é da afirmação. A afirmação que Jesus faz diante dessa narrativa dos fariseus. E aqui o autor diz o seguinte, destacando aqui o verso 8, quando o próprio Jesus, depois de indagado, disse: entretanto, no princípio não foi assim. Ou seja, o que é que Jesus está querendo dizer quando ele fala no princípio não foi assim? É que Deus, no princípio, ele criou tudo certo, tudo perfeito. O que gera a ofensa, o que traz a ofensa à tona, é o desejo de pecar que existe no homem. E uma vez estando em Cristo, esse desejo de pecar se torna em desejo de agradar ao Senhor. E esse ofensor, esse potencial ofensor, ele agora passa a ser um filho amado de Deus ou uma filha amada de Deus, que ela não quer ver o outro machucado, a outra machucada, mas sobretudo se dispõe a estar ali ajudando e fazendo com que o nome do Senhor seja engrandecido através dela. Diante disso, precisamos agora alinhar o seguinte: o que é que eu penso quando eu estou com o Senhor? Qual é o meu sentimento? Qual é minha razão de viver quando agora estou com Deus? O autor aqui colocou algo extraordinário. Ele diz assim: se queremos trilhar os caminhos que o Senhor deseja para as nossas vidas, não há decisão diferente a tomar a não ser o perdão. E isso é verdade. Se eu quero trilhar o caminho dos céus, eu preciso perceber e, sobretudo, entender que eu preciso negar a mim mesmo, que eu preciso basicamente olhar para o outro e enxergar Cristo nele, porque aquela pessoa, querendo eu ou não, ela é uma expressão de Deus diante de mim, diante do mundo, e que essa pessoa, ela precisa do perdão. Perdão significa decisão.
porque está envolvendo o real amor. E aqui ele continua dizendo: seja em qual área for, ou quem quer que seja o ofensor, o perdão sempre foi e sempre será o caminho de Deus, o caminho divino para qualquer tipo de relacionamento. Como servos dele, não temos outra opção a não ser o perdão. Agora, é fácil perdoar? Essa é uma pergunta que eu faço. É fácil você transmitir ou receber o perdão? Claro que não é. Mas é importante. É uma expressão viva daquilo que você tem dentro de você. Perdoar, embora não seja fácil, é possível. Quando colocamos Deus em primazia, quando colocamos Deus como sendo o centro de nossa vida. Então aqui o autor diz o seguinte: somente aqueles que têm a mente de Cristo e estão comprometidos com o cumprimento de sua vontade conseguem superar o endurecimento de coração e aplicar ao ofensor, que não merece, claro, não merece, qualquer benefício, o instrumento restaurador de nossas almas, o perdão divino. Quando nós temos de fato a nossa alma, o nosso ser entregue ao Senhor, temos também como Senhor de nossa vida, direcionador de nossa alma, aquele que vive eternamente e que, embora nós não sendo amigos dele, do Senhor, ele veio, morreu em nosso favor e levou sobre si todos os nossos pecados. Se ele fez isso, por que eu não faria? Essa é a grande indagação que a gente precisa fazer para nós mesmos. E assim, o autor conclui essa lição dizendo que se essa prática é estimulada em um tema tão sensível, quanto mais em um assunto corriqueiro de nossa convivência. Quando somos ofendidos, receberemos o privilégio de ministrar um dos elementos mais impactantes da graça divina, que é o perdão divino, perdão de Deus. Que o Senhor nos fortaleça para esse fim, que é o perdão. Finalizamos nossa lição com 2 motivos de oração. Um deles, o primeiro, peça a Deus que tenha o seu coração maleável em suas graciosas mãos, a fim de que Ele faça a sua obra. E o segundo pedido, agradeça a Deus por seu perdão revelado em Cristo e peça que Ele lhe conceda essa mesma disposição para perdoar. Eu quero te convocar agora a orar comigo. Vamos juntos? Ó meu Deus, meu Senhor, nesta hora eu te peço por cada pessoa, por cada relacionamento, por cada, Senhor, coração que esteja passando por uma situação de ofensa, por um momento, Senhor, de falta de perdão, por um momento, Senhor, de situação difícil que esteja passando. Eu oro agora pelo nome de Jesus, que haja confluência dos céus, que haja, Senhor, perdão nos lares, nos ambientes em que cada pessoa estiver vivendo, que haja, Senhor, transferência de perdão, decisão pautada nos céus, sobre a terra e dentro dos lares. Assim eu oro e te agradeço pelo nome de Jesus. Amém.